Caríssimos irmãos aqui presentes na nossa capelania, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caríssimos irmãos que nos acompanham aí nos nossos canais, em diversos lugares, todos os domingos, fielmente participam desta Santa Missa à distância, mas com o pensamento aqui na nossa igreja. Agradeço a vocês que todas as semanas nos acompanham em diversos lugares desse nosso Brasil. Hoje, a igreja nos apresenta a figura de 10 leprosos que vão a Jesus pedindo misericórdia. Jesus fez muitos milagres em sua vida, curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios. E cada milagre ou cada ato de Jesus tem um duplo significado, não só o ato em si, do ponto de vista histórico, mas também tem um significado para a nossa vida de cristãos, nós que acompanhamos a ação de Cristo, não só naquela época, mas Cristo que continua agindo no mundo através da sua igreja. Os sacramentos, por exemplo, são ações de Cristo na igreja. É Cristo quem batiza, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem consagra, é Cristo quem vai visitar o doente, é Cristo quem une o casal em matrimônio. Essas ações de Cristo continuam na igreja e é Cristo quem ensina através da igreja. É em nome dele que nós, em cada homilia, estamos aqui para falar o que Jesus quer que nós falemos para vocês. E vocês, como fiéis, como parte da igreja que nós chamamos de discente, que aprende, que escuta, ouve e que coloca em prática no dia a dia. Esses 10 leprosos que foram curados representam aí a humanidade. E os leprosos eram tidos naquela época como pessoas diferentes, pessoas marginalizadas, não tinham convívio social, não podiam ficar nas cidades, em geral ficavam fora, em grupos. E lepra não era a lepra como nós conhecemos hoje, também, mas não era só desse tipo, o mal de Hansen, mas a lepra era qualquer doença de pele, e quando a pessoa tinha esse problema, era considerado um maldito ou um grande pecador, e a própria lei mandava que ele fosse afastado do convívio. E muitas vezes ficavam em grupos, daí nós entendemos haver 10 ali, que fora da cidade encontra Jesus e ao longe grita: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Nós aprendemos neste milagre que Jesus fez, na cura desses 10 leprosos, 3 coisas muito importantes. A primeira, a oração e o valor da oração, não só individual, mas a oração em grupo, ou a oração comunitária, como nós costumamos chamar hoje. Segundo, o ato deles, ao atender com humildade, com resignação e com obediência ao mandato de Jesus de irem aos sacerdotes. E terceiro, aquele homem que, vendo-se curado, volta imediatamente e vem para agradecer a nosso Senhor. Vejamos em primeiro lugar a qualidade da oração daqueles leprosos, a qualidade da obediência e da gratidão daquele samaritano que voltou. Meditemos um pouco sobre o fato. Jesus ia passando e os leprosos ao longe, 10 leprosos, os santos padres dizem que ali representa a humanidade, né? Pecadora, a humanidade com a lepra do pecado que vai ao encontro de Jesus. E eles de lá de longe, embora distantes fisicamente, o coração perto de nosso Senhor, dizem: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. A oração tem um grande poder. Mas como que a oração tem poder? Jesus diz: pedi e recebereis. Tem poder não pela palavra, mas pela humildade e em nome de quem se pede. Porque toda a oração é feita com Jesus e em nome de Jesus. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por isso, na liturgia, a igreja sempre diz: por Cristo nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo.
Quando o Padre absolve, eu te absolvo em nome. Em nome, aí diz em nome da Trindade. Mas é Cristo quem está ali absolvendo. Ou seja, quando nós pedimos em nome de Jesus, é o próprio Jesus quem reza em nós no Espírito Santo. E ali nós vemos aqueles leprosos, eles rezarem em conjunto. Rezaram primeiro com humildade e com reverência. Humildade reconhecendo que eles não eram merecedores de nenhuma graça, mas eles com respeito e reconhecendo a sua pequenez, a sua miséria, eles pediram. É a primeira qualidade da oração. Deus não é obrigado a fazer nada para nós. O que Deus nos dá é sempre de graça, daí o nome ser graça, que é um dom gratuito de Deus, dado em vista da nossa salvação. Podem ser graças materiais, temporais, como podem ser graças espirituais, que nos levam a um crescimento espiritual. Mas toda graça é em vista da nossa salvação e santificação. E para recebermos qualquer graça, nós temos que ter humildade. Não podemos chegar para Deus e obrigar a Deus, e o Senhor tem que fazer isso. Nós vemos em algumas seitas protestantes, sobretudo aquelas que levam o povo a buscar lá na seita um sucesso material, colocam Deus, pressionam a Deus para Deus dar a graça como se Deus fosse obrigado a dar. Não. Deus dá porque Deus nos ama. E sempre dá como graça, um dom gratuito, que nós não merecemos. Então, se queremos pedir alguma coisa para Deus, vamos pedir com humildade e respeito. Tem gente que reza chamando Jesus de você. O cara lá de cima, isso é falta de respeito. Deus, o Senhor, meu Rei, Jesus é meu Senhor, é meu amigo também, mas é meu Senhor. Tenho que ter uma reverência. Nosso Senhor, Nossa Senhora. Então, essas são expressões que indicam aquele respeito que nós temos. A lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei da oração estatui a lei da fé, a lei da crença, do que se crê. A oração deles também foi uma oração confiante e resignada. Eles confiaram em nosso Senhor. E a confiança, ela vem da esperança, fruto de uma boa consciência. Eu não posso ter uma esperança que me leve a confiar se eu não tenho uma boa consciência. Porque a esperança é aquela virtude teologal, ou seja, dada pelo próprio Deus, e tem como objeto o próprio Deus, que é a posse da vida eterna. E como é que eu posso ter esperança na vida eterna se eu não tenho boa consciência, se eu estou na inimizade com Deus? Então eu devo, a esperança vai me levar, como a boa consciência, ela vai me levar a confiar, sabendo que Deus vai me dar tudo aquilo que é necessário para eu alcançar o meu fim último. Portanto, esperança que leva à confiança é sempre fruto de uma boa consciência, como já dizia São Roberto Bellarmino. E essa confiança aqueles leprosos tiveram. Depois tem um outro ponto que eu disse no início, que foi a qualidade da oração deles, foi a união de orações. Jesus fala, se 2 ou 3 da terra se reúnem para pedir alguma coisa ao Pai, em meu nome, Deus vai dar, o Pai vai conceder. E a oração em união, a igreja tem como algo oficial. É lógico que podemos ter grupos de oração e podemos rezar em família, podemos rezar em grupos, famílias reunidas, rezamos na igreja todos juntos, e isso é extremamente necessário, e tão necessário, que Cristo, quando nos ensinou a rezar, Ele coloca tudo no plural. Pai nosso, Ele não ensinou Pai meu, mandou que a gente rezasse nosso, porque nós não rezamos sozinhos, rezamos como membros de uma família. Daí a necessidade, a importância de todos os domingos os fiéis se reunirem para a oração em família,
família paroquial, família da igreja, família da capelania, como é o nosso caso, mas é a família que se reúne para orar. E a oração por excelência, como oração da igreja, se chama liturgia. E o que é a liturgia? A liturgia é o culto público que o Filho faz ao Pai com a sua igreja. Então, quem é que faz o culto litúrgico? E a missa tem uma liturgia, é Jesus. Quem celebra a missa é Jesus. E Jesus celebra com a igreja. Quem batiza é Jesus com a igreja. Então, a liturgia é o culto de Jesus com a sua esposa, que honra ao Pai. Esposa de Jesus é a igreja. Por isso, a liturgia é oração da igreja. Não é uma oração minha só. Então, quando o padre reza o breviário, que é uma oração litúrgica, ele, embora reze sozinho, muitas vezes, na maioria das vezes, nós padres diocesanos rezamos sozinhos, nós nunca rezamos sozinhos, na verdade, rezamos com toda a igreja. Mesmo que eu celebre uma missa e não tenha nenhum fiel participando da missa naquele momento, presencialmente, eu não estou ali sozinho, estou com toda a igreja. Porque a liturgia é propriedade da igreja. Um padre não tem o direito de mudar a liturgia, porque não é propriedade sua. Isso diz o próprio concílio. O padre não pode mudar o texto da missa, não pode mudar a missa, porque não é propriedade sua, é propriedade da igreja. Ele não pode dizer, hoje eu vou fazer um enxerto aqui, porque eu acho que está faltando alguma coisa. Vamos dar uma sacudida nessa liturgia, porque está muito fraca, está muito morta. Vamos animar isso aqui. Não pode, não é propriedade dele. Ele não pode manipular a liturgia e ter uma equipe exatamente para ficar inventando modas. O que tem na liturgia está no missal. Seja o missal tradicional, dito de São Pio V, seja o missal novo de Paulo VI, aquilo ali, a liturgia da igreja está ali. Então, eu não posso inventar. Também não posso querer achar que para atrair o povo, eu tenho que fazer uma liturgia mais interessante para agradar o povo. Porque a liturgia não é para agradar as pessoas. A liturgia é o culto público do Filho com a igreja para Deus e não para o povo. Nós participamos da liturgia, ou seja, participamos dessa grande oração do Filho em direção ao Pai. Não em direção a nós, embora nós tenhamos, nós usufruímos também, como agora vocês estão usufruindo da palavra, depois da Eucaristia, mas o culto é a Deus. Eu não posso querer, por exemplo, para atrair o povo, e muitas vezes há uma ideia errada sobre isso, vamos atrair os jovens, então vamos fazer da missa um show para diversão. Não é. A missa não é um show para agradar, não é um lugar para se divertir. Você quer se divertir, não é na missa que você deve ir, para procurar outra coisa. Não quer dizer que depois da missa pode se encontrar para uma brincadeira, até para um show, desde que não haja nada assim contrário à fé e à moral, tudo bem, mas não na liturgia. Eu não vou para a igreja para me divertir, e quanto mais eu me sentir bem, eu não vou para isso. Eu vou para o culto da igreja, e esse culto é centralizado exatamente no altar do sacrifício. Como é que eu vou me divertir diante do sacrifício de Cristo? Não, eu vou usufruir dele. E vou me alegrar também pela Eucaristia que eu recebo, pela ressurreição de nosso Senhor, pela graça que tenho, mas não é para me divertir. Ou muitas vezes para agradar, eu trago coisas profanas, coisas do mundo. Não. Se alguém quiser coisas para se divertir dentro da igreja e traz as coisas do mundo, não leve para a igreja, vá se divertir lá fora, não na igreja. Porque a liturgia é um culto da igreja que não é propriedade de ninguém em particular, é da igreja. E é o Espírito Santo que vai guiando a igreja
para que a liturgia aconteça. Esse é o sentido. E qualquer modificação tem autoridade na igreja para isso. E aquelas leis litúrgicas, elas obrigam. E tem que cumprir. Isso quer dizer, eu estou rezando em conjunto. Os leprosos me lembram isso, juntamente rezaram. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus poderia ter dito para eles, venham aqui, que eu vou colocar a mão sobre cada um e vou curar. Jesus já tinha feito isso antes, quando um leproso chegou para ele e disse, Senhor, se queres, tu podes limpar-me. Era também um leproso. E Jesus disse, sim, eu quero ser limpo. E tocou e ficou curado. E por que aqueles 10 Jesus não os chamou e não os tocou? Jesus queria nos ensinar uma outra coisa também muito importante. E disse, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Eram os sacerdotes da antiga lei, a maioria era da seita dos saduceus, que era uma seita extremamente, em linguagem moderna, extremamente progressista, cheias de influências pagãs, mas eram sacerdotes e tinham que ser respeitados como sacerdotes. Muitos eram até hereges, muitos saduceus não acreditavam na ressurreição, que a pessoa podia ressuscitar, não acreditavam em anjos, mas eram sacerdotes. E Jesus poderia ter dito, ora, agora isso tudo acabou, venham para cá. Não, vão lá e apresentem-se aos sacerdotes. E é interessante que, naquela época, quando a pessoa ficava curada da lepra, como era entendida na época, a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote, que fazia uma espécie de vistoria, declarava a cura e fazia uma purificação da pessoa, e a pessoa voltava ao convívio social. Por isso era obrigado a passar pelo sacerdote. E eles, ouvindo isso, mesmo antes da cura, foram e obedeceram a Jesus. E foram aqueles saduceus liberais, mas foram, porque eram sacerdotes. Notem o respeito que Jesus Cristo tinha aos sacerdotes, que logo seriam substituídos pelos sacerdotes da nova lei, mas o respeito que Jesus tinha por aqueles sacerdotes, que não eram um exemplo de vida e que muitas vezes faziam coisas erradas, e foram exatamente eles que decretaram a morte de Cristo. Mas Cristo respeitou. E hoje a gente vê tanta gente falando dos sacerdotes e não respeitam. Isso não pode acontecer, que nós somos sacerdotes da nova lei. Embora muitos de nós não demos exemplos como devemos dar. Vivemos hoje uma grande crise na igreja, com tantos abusos promovidos por Satanás, que entrou na igreja, e que diz isso, não pode dizer disso não, é o Papa Paulo VI, que diz, por uma brecha entrou a fumaça de Satanás na igreja. Isso foi em 69, 70, 72, ele já dizia isso. Paulo VI morreu em 78. Ele já dizia, entrou a fumaça. E hoje eu acho que não só foi a fumaça que entrou, não, porque parece que ele está lá dentro. E aí o próprio Papa fala disso, que as forças do mal estão provocando desordens dentro da igreja. Ele atribui isso, por exemplo, ao abuso sexual, sobretudo de menores, ao abuso de consciência, ao abuso de autoridade, ao abuso psicológico, isso dentro da igreja. É Satanás, é o diabo, que entra para destruir, quer destruir a igreja. E como não pode destruir por fora, ele penetra em toda parte. Nem todos os teólogos que se dizem católicos são católicos, porque Satanás entrou através deles para ensinar heresias. Há teólogos, por exemplo, que negam a existência do inferno, do purgatório, do perdão dos pecados. Alguns negam até os sacramentos, como sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Dizem que aquilo é apenas uma instituição que não foi de Cristo, foi feita depois, exatamente para estimular o povo no seu desejo do transcendente, no seu desejo de ir para o alto. São modernistas que penetraram, mas a igreja continua de Cristo e é de Cristo. E não podemos desanimar diante disso, né?
E devemos respeitar aqueles que têm autoridade dentro da igreja, embora a obediência cega só a Deus. Aqueles homens atenderam o pedido de Jesus. Não foi um pedido, foi uma ordem. Vão lá e se apresentem. E eles foram. Eles foram curados por causa da obediência. Hoje se fala pouco em obediência, né? Falar que os filhos têm que obedecer aos pais, meu Deus do céu, isso é coisa do passado. Não é? Obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe. A gente não ouve mais isso, não. Só que a obediência é uma virtude que nos leva para Deus. Sabiam? A obediência que nós temos é a Deus. A obediência é a união da nossa vontade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai se expressar através dos mandamentos. Então, se eu quero obedecer a Deus, tenho que obedecer os mandamentos. Obedecer a Deus pode ser diretamente através dos mandamentos, mas Deus também coloca mediadores que vão nos ligar a essa obediência a Ele. Então nos colocou a igreja. Então os mandamentos da igreja nos levam aos mandamentos de Deus que nos levam a Deus. Mas em toda a sociedade, por causa da nossa fraqueza, Deus colocou autoridades aqui para nos encaminharem. Por isso nós precisamos necessariamente de uma autoridade que nos guie, que nos digam esse é o caminho, que digam vamos por aqui. E essa autoridade começa dentro de casa. Os pais têm autoridade sobre os filhos. E os filhos devem reconhecer essa autoridade e respeitar essa autoridade dentro de casa. Quem é que tem mais autoridade? Os pais ou os filhos? Os pais. Que devem exercer com firmeza, com amor e com serviço, mas devem exercer. E os filhos têm que aprender a obedecer aos pais. Têm que aprender a serem respeitosos com seus pais. Nós também temos autoridades da igreja, que foram dadas por Deus. Foi Deus que colocou as autoridades. Jesus, quando fundou a igreja, colocou autoridades. Pedro, os apóstolos, seus sucessores. E essas autoridades são para serem obedecidas também. A quem devemos obediência. Também tem autoridade civil, que também devemos obedecer. O próprio Cristo obedece lá, Pilatos. Ainda disse, nenhum poder teria sobre mim se não tivesse sido dado do alto. Tinha o poder até de crucificar. E Cristo atendeu e obedeceu. Então essa obediência que nós temos é uma obediência a Deus, sempre a Deus. Então qualquer obediência que não una a minha vontade à vontade de Deus é desobediência. Obedeça a Deus em tudo. Deus mandou, eu faço. A obediência às autoridades constituídas por Deus para nós é uma obediência que me leva a Deus. Por isso, se a autoridade me manda fazer alguma coisa que seja contrária à fé, contrária à lei de Deus, eu tenho obrigação de não obedecer. Por quê? Porque a obediência é a Deus. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Os primeiros cristãos entendiam isso muito bem. Quando vinha um imperador e dizia, você deixa de obedecer o crucificado e vem aqui e oferece incenso a Júpiter, a este Júpiter, que era um falso deus, um ídolo. E se não fizer, vocês vão morrer, vão ser jogados às feras. E o que eles fizeram? Não obedeceram ao imperador e foram jogados às feras e morreram. Por quê? Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, se uma autoridade faz uma lei que é contrária à lei de Deus, esta lei é injusta e violenta. É uma violência, uma lei que seja contrária à lei de Deus. É uma violência a lei do aborto, que permite o aborto. É uma violência a lei que impõe nas escolas a ideologia de gênero. É uma violência, porque vai contra a lei de Deus, seja a lei natural, seja a lei instituída por Deus de modo positivo. Uma violência. Então qualquer lei que me venha, ou qualquer ordem que venha do meu superior, que me afaste de Deus, eu não posso obedecer, porque a obediência é a Deus.
esse superior, nessa lei ou nesta ordem, cortou o vínculo de autoridade com Deus. Então ele perdeu a autoridade sobre mim. Isso pode ser qualquer autoridade, até uma autoridade religiosa, que não pode me mandar uma ordem contrária à vontade de Deus. É o natural, qualquer autoridade. Um caso muito interessante foi o caso de São Tomás Moros, que era chanceler do rei Henrique VIII da Inglaterra, que tinha se separado de Roma, porque queria se casar de novo. O Papa proibiu, queria o divórcio, Henrique VIII, não queria mais a mulher dele, queria estar lá a outra, a Ana Bolena. O Papa disse que não podia. Ele, então, com raiva do Papa, se separou de Roma e fundou uma igreja chamada atualmente de Igreja Anglicana, que é fruto do divórcio de Henrique VIII. E fruto da revolta dele, porque queria se casar de novo. Ele arrastou toda a Inglaterra para, primeiro, um cisma e depois para a heresia. E o fato é que o chanceler de Henrique VIII se chamava Tomás Moros. Ele foi chamado a assinar um termo de apoio ao rei e contra o Papa. E ele disse não. Foi preso por causa disso. A esposa dele, a filha dele, foram depois à prisão. E disse: pai, é só assinar, pai. Assina, pai. O senhor vai nos deixar aqui sozinhas? Não temos ninguém, pai. E começaram a falar: assina, pai. Aceita, pai. O pai disse não. Morro súdito do rei, mas sou um súdito maior do rei do céu, do rei que é Deus. E coloca a cabeça e foi degolado. Não quis atender nem a voz da mulher, nem da filha, porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Essa que é a obediência. E assim, também dentro da igreja pode acontecer, e não vai ser novidade, uma heresia, por exemplo, de Nestório, que era contra Nossa Senhora, dizia que Nossa Senhora era só mãe de Jesus, não era mãe de Deus, e era um bispo de Constantinopla, um patriarca, e dava ordens contrárias. E o povo disse não, não. E quantas vezes aconteceu isso do povo ir contra a autoridade constituída, exatamente porque tinha caído na heresia. Na época do arianismo aconteceu isso. Quantas vezes? Na Revolução Francesa, os padres que vinham juramentados de apoio à Revolução, o povo dizia não, esse não. E preferia ficar, muitas vezes, assistindo à missa escondidos nos campos com padres verdadeiros. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas faltar o respeito à autoridade não se pode. E naquilo que é próprio deles, enquanto fazem em nome de Deus, eu tenho que obedecer. Não vou desobedecer a pessoa, mas aquela ordem especificamente que seja contrária à lei de Deus. E no terceiro ponto, já para encerrar, nós vamos ver que aqueles 10 leprosos foram todos curados e apenas um volta para agradecer. E Jesus se queixa: onde é que estão os outros 9? Quantas vezes Jesus pode se queixar de nós? Você pede tanto para mim as coisas, eu dou e você nunca vem agradecer? Você faz tantas novenas, peregrinações, jejuns para pedir graças, e quando eu dou você não repete nada disso para agradecer. A ingratidão dos homens para com Deus é a ingratidão daqueles que se esquecem dos seus benefícios. E o que é pior, muitas vezes fazem mal, se pudessem fazer, mas vão contra Deus com suas ingratidões. E às vezes aqueles que mais pecaram são aqueles que vêm agradecer, né? Como foi o caso do samaritano. Nós estamos acostumados a agradecer. São Paulo diz: em tudo dar graças. Temos que aprender a agradecer a Deus por tudo que Deus nos dá. Temos que aprender a agradecermos uns aos outros. A gratidão nos faz crescer na humildade. Então, aprender a agradecer
agradecer ao irmão que me fez um favor, agradecer a uma pessoa que eu encontrei na rua, que me fez um favor, agradecer a meu parente, agradecer ao meu irmão de casa, agradecer, muito obrigado, agradecer. Temos que aprender isso. E, sobretudo, agradecer à igreja que me dá tantas graças. Vocês sabem o que é a graça que vocês têm aqui, meu Deus do céu? São tantas. Tem gente aqui que pode ter missa todos os dias, receber Eucaristia todos os dias. Caiu no pecado, é só entrar na fila. Espera a sua hora, mas entra na fila que vai. O padre está lá. E cadê a gratidão a Deus por isso? Onde está? Olha para os nossos irmãozinhos lá da Amazônia. Eu tive a graça de conhecer algumas comunidades. As pessoas ficam 1 ano esperando um padre. 1 ano. E o padre passa, coitado, cansado, porque já viajou de barco não sei quantos dias, e chega ali e vai fazer tudo que só o padre pode fazer. 1 ano. Daqui 1 ano ele volta. Conheci um padre lá que tinha 100 comunidades para atender. Olha só, 100. O outro diz, padre, eu só tenho 80. Oh, imagine. Pois então, eu disse, em Nova Iguaçu eu tenho 5. Eu estou aqui morrendo de vergonha. Não é? E nós aqui. Imagina aquele povo lá que pecou, logo depois que o padre saiu, já era, né? Tem que esperar 1 ano para confessar. Já pensou? E a gente aqui abusa do sacramento, né? Eu vou pecar porque é só chegar lá na igreja, entrar na fila, está resolvido. Mas, pelo amor de Deus, que é isso? Isso é abuso. Abuso para com Deus, né? É abusar do Espírito Santo, né? Preciso ter um esforço, um propósito. Eu não quero mais cair, né? Então, não ficar brincando. E aprender a agradecer. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu pude receber a absolvição. Muito obrigado, Senhor, receber a Eucaristia. Obrigado, Senhor, eu tenho tantas graças na minha vida. Essa gratidão, unida ao louvor, já é o céu. O que diz o céu? Santo Agostinho fala, o céu é louvor. Louvor e gratidão, eternamente. Então já é o céu aqui na terra. Por isso, meus queridos filhos, irmãos, queridas ovelhas, vamos aprender a rezar mais, a rezar em comum, a participar melhor da liturgia, a sermos mais obedientes e a praticarmos mais a gratidão. E assim, ouviremos de Jesus, né? Levanta e vai, a tua fé te salvou. Amém.